Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Cristo da ressurreição infalível e eterna alcance a todos com a tua paz. Que o oprimir do teu amor supremo e eterno, adquirido pela santa e sacra palavra dele, encha o teu coração de gozo e de paz. Temos um versículo da tua santa palavra, no Evangelho segundo narrou São João, capítulo 11, verso 23. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que Jesus exclamou em alta voz. Alta voz, aonde no grego nós aprendemos uma ótima voz audível. Uma voz pronunciou pelos lábios de Jesus, uma voz distinta e audível, para que não houvesse suspeita de charme e nenhum encantamento, assim como nos antigos tempos nós entendemos que os mágicos e os malabaristas realizavam as suas maravilhas por meio de sussurrações e murmúrios. Podemos comparar com isto lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 19. Jesus falou de maneira aberta e de maneira audível e confirmativa, afirmando assim o seu poder. Assim também, no dia do julgamento, ele chamará os mortos com um grande som de trombeta, uma voz eterna. Capítulo 24, verso 31 de Mateus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Mas entendamos, aqui podemos observar, quando ele diz, Lázaro, vem para fora, o que Jesus fez com isso? Jesus mostrou o seu verídico poder, o seu próprio e eterno poder recebido pelo Pai, o poder de ressuscitar os mortos é o mais alto que podemos conceber. Entendamos que os pagãos antigos declaravam que o poder da ressurreição está além de todos e qualquer operatórios. Isto implica não apenas dar vida ao corpo falecido, mas o poder de entrar no mundo dos espíritos, de recordar a alma que partiu e reuni-la novamente ao corpo. Quem pode fazer isso deve ser somente aqueles que são possuídos de onisciência, onipotência e onipresença. E se Jesus fez isto por seu próprio poder, isto prova que ele era divino, que ele é divino
que continuará sendo divino e eterno, onisciente, onipresente e onipotente, tudo na vida daqueles que creem e professam uma fé genuína na sua extraordinária palavra. Esta é uma ilustração impressionante da ressurreição geral. Da mesma maneira, Jesus ressuscitara todos os mortos. Este milagre mostra que é possível, mostra a maneira pela qual isto será feito pelo eterno Deus e pela voz do seu Filho Jesus Cristo. E demonstra também a certeza de que Ele fará isto. Oh, quão importante é estarmos preparados para o momento em que a sua voz será ouvida. Sua voz será executada, ouvida nos nossos túmulos silenciosos, e Ele nos chamará novamente à vida espiritual. Levantará-nos da mortalha incorruptível, para uma vida celeste e eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chorou e ele chamou também em alta voz, por não tocar a mão, mas apenas chorando em voz. Seu poder divino é mais completamente demonstrado ao mesmo tempo que Ele sustenta a nosso ver. Ele sustenta a nosso ver a eficácia secreta e surpreendentemente por meio de sua palavra. Pois como Cristo restaurou a vida dos mortos, Cristo restaurou a vida aos mortos, por intermédio de sua palavra. E, portanto, ao levantar Lázaro da sepultura, ele exibiu um sinal visível de sua graça infalível e espiritual. Sua graça infalível e espiritual que experimentamos todos os dias pela percepção da fé genuína, quando ele mostra que sua voz traz vida àquele que está morto. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Nosso Senhor havia dito que estava chegando o tempo em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e ao ouvir a voz, viveriam. Ele agora cumpre esta previsão e clama em voz alta para que os nossos corpos tombados à morte volte a ser ostentado pela vida que há no sopro da sua boca, e vejam que até a morte está sujeito ao comando soberano do grande Criador Supremo, o Senhor que fez os céus e a terra. Jesus Cristo diz que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ele sofreu o cansaço de uma jornada, chorou, gemeu, chorou em voz alta e audível e ordenou aos mortos que aparecessem novamente. Assim ressuscitando o filho da viúva de Naim, assim ressuscitando todos aqueles que acreditaram na sua soberanidade. O que um ministro não deve fazer para criar uma alma, e especialmente uma alma que há muito tempo morreu em tuas ofensas e pecado. Glória a Deus. Neste capítulo 11, versículo 43, e quando ele falou assim, clamou:
O morto ouviu a voz do Filho de Deus e saiu imediatamente da sepultura. Pois ele não reviveu lentamente aos poucos, não, como aquele menino morto que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Mas o efeito, assim instantaneamente, seguindo o comando, mostrou claramente de quem era o poder que reviveu o barro, que estava ali sem fôlego há 4 dias em uma sepultura. Se nosso Senhor não tivesse pretendido isto, em vez de falar, ele poderia ter levantado a Lázaro por uma volição secreta interiormente. Como as pessoas presentes não estavam nem um pouco sonhando com uma ressurreição, elas devem ter ficado muito surpresas quando ouviram o nosso Senhor Jesus Cristo gritar: Lázaro, vem para fora. Mas quando viram aquele que apodrecera na sepultura por 4 dias, agora sair vivo e em perfeita saúde, eles não podiam deixar de ficar agitados com muitas paixões diferentes e sobrecarregado de aspecto inexplicável naquele exato momento. Bendito seja o Deus de nossos pais. Aleluia. A palavra diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto estava envolto em um lenço. E Jesus diz: desligai e deixa ele ir. Versículo 44. Jesus ordenou que desatassem as faixas. Jesus deu uma ordem para que as faixas fossem desatadas, porque não foi ele quem atou Lázaro. Poderia ele mesmo ordenar as faixas desaparecerem e caírem, mas era encargo de quem os colocou naquele homem, Lázaro. Era encargo de quem as colocou também tirá-las. A primeira lição desta passagem é que existe, entretanto, em nossas vidas, que somos nós que devemos resolver. Muitas questões, somos nós mesmos que devemos solucioná-las. O que está em nosso alcance devemos fazer para vermos que Deus opera o seu milagre. Somos nós que devemos fazer o que está na possibilidade de nós mesmos resolver. E não Deus que devemos resolver, que deve resolver. Apenas devemos nos posicionar e esperar aquilo que está impossível para nós. Existem na nossa vida tantos atrapalhos em nossas vidas, que nós mesmo criamos, e depois nós ficamos orando, clamando a Deus, como se Deus fosse o culpado de nossas situações. Em segundo lugar, Lázaro não poderia ver nada com as faixas atadas em seu rosto, nem fazer alguma coisa, menos ainda andar com os pés e mãos ligados. A ordem era para que eles lhe desligassem a Lázaro das ataduras e retirassem as faixas. Assim ele voltaria a enxergar, andar e fazer algo. A missão da igreja aqui na terra é exatamente fazer o mundo enxergar a luz divina de Jesus Cristo, o nosso Salvador Supremo. Ali estava a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, porque Ele é a luz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A nossa missão é desvendar os olhos daqueles
que não veem a luz destas pessoas com a palavra de Deus. O mundo está com as mãos e pés atados. Está com as mãos e pés atados para Deus. Andam em caminhos que parecem ser direitos, porque assim diz a sua palavra. Há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são, na verdade, os caminhos da morte. Provérbios 14 e 12. Faz aquilo que é mal, e ao contrário, a obra do grande Deus. E nós precisamos, através da palavra do Espírito Santo, direcionar o olhar deles a Jesus Cristo, autor e consumador. Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, qual pelo gozo lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus, e os intercede por aqueles que creem na sua santa e maravilhosa palavra. Acontece que hoje, o olhar da maioria das pessoas, o olhar da maioria está nas bênçãos e não no abençoador. Estão fazendo algo para si próprio e não em prol do reino de Deus. Com isto, caminha por caminhos que levam ao fracasso e ao descontrole espiritual da tua vida. O caminho dos modismos, o caminho das avarezas, a busca desenfreada por um paraíso rico aqui na terra. Mas que nós sejamos homens, mulheres, que devamos buscar a presença do grande Deus por meio da luz do teu Evangelho Santo. Que Deus, na pessoa de Jesus, vos abençoe.